Então, galera, naquele primeiro vídeo a gente falou sobre alguns aspectos iniciais da cultura muçulmana. Uma coisa também que é importante a gente falar é sobre a cidade de Meca. A cidade de Meca era como se fosse uma espécie de capital do mundo árabe. Era uma cidade que ela tinha muito movimento, tanto religioso como comercial. E as duas coisas muitas vezes se misturavam. Como assim, professor? Existia um templo, existe ainda, na verdade, um templo na cidade de Meca que ele era chamado de Caaba. É uma tradução livre aí. Caaba é uma palavra que significa em árabe casa de Deus. E no centro desse templo, esse templo ele foi construído em volta de uma pedra negra. Essa pedra, na verdade, ela é fragmento de um meteorito. Mas no século VI a galera não tinha muita noção desse lance de astronomia. Então eles acreditavam que aquela pedra negra que tinha caído do céu, ela tinha propriedades divinas. Era como se fosse uma caixa de e-mail dos deuses, onde eles poderiam é, se reunir ali e ter um contato um pouco mais direto com as divindades que eles adoravam. Lembrando que nessa época eles eram politeístas, adoravam vários deuses. Então, a cidade de Meca, ela era um ponto de praticamente um ponto de encontro entre essas várias tribos que existiam naquela região. Em determinada época do ano, eles se reuniam nesse templo da Caaba, lá na cidade de Meca, para fazer cerimônias religiosas. E isso também atraía muitos comerciantes. Esses comerciantes eles vendiam imagens dos deuses que eles adoravam. Então essa questão religiosa ela também movimentava muito o comércio na cidade de Meca. Aí nesse contexto entra em cena o tal do Maomé. O Maomé, dentro desse mesmo contexto, ele também fazia parte de uma família que estava inserida dentro de uma dessas tribos, dessas várias tribos que viviam na Península Arábica. Só que o Maomé, ele era de uma família de comerciantes também, a família dele era muito rica, e ele depois de adulto também casou com uma mulher que também era bastante rica. Então ele era um cara bem abastado. Ele era um cara meio fascinado pelas religiões, não só pelas religiões árabes, mas por outras religiões. E ele, quando adulto, ele começa a conhecer os conceitos do cristianismo, que vinha sendo praticado na Europa, tinha sido adotado pelo Império Romano e era praticado na Europa no século VII, e também do judaísmo, que era bem mais antigo do que o cristianismo. Quando ele tem por volta dos 40 anos de idade, segundo a tradição muçulmana, isso segundo conta o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, Maomé ele teria tido uma revelação do anjo Gabriel. E nessa revelação, o anjo Gabriel revela para ele, na revelação revela, ficou ótimo. O anjo Gabriel revela para ele que todos aqueles deuses adorados pelos árabes eram deuses falsos, que na verdade só existia um único Deus, que era Alá. Alá era um único Deus e Maomé então seria o seu único profeta ou o seu último profeta, depende da corrente de pensamento. Então Maomé ele começa a escrever um livro relatando as experiências que ele tem a partir desse encontro com o anjo Gabriel e relatando também as instruções, vamos dizer assim, que o anjo Gabriel passava diretamente de Alá para ele. E esse livro é o Alcorão, ou Corão também chamado por alguns, que é como se fosse a Bíblia dos muçulmanos. Essa escrita desse livro faz com que Maomé crie uma nova religião, que é o islamismo. E essa religião, os primeiros preceitos, vamos dizer assim, os primeiros mandamentos, entre aspas, do Alcorão, eles começam a ser colocados ali pelo Maomé. O Alcorão, galera, ele basicamente ele traz uma doutrina, vamos dizer assim, generalizando um pouco, baseada em proibições e obrigações. O Alcorão também ele tem muitos conselhos, tem críticas, muitas críticas, eu já tive a oportunidade de ler. O Alcorão ele traz muitas críticas ao cristianismo e ao judaísmo, mas ele basicamente foca nas proibições e nas obrigações. Eu coloquei para vocês aí as principais. Das proibições, as principais que nós temos é a proibição sobre consumir álcool. O muçulmano ele é totalmente proibido de consumir bebida alcoólica. Comer carne de porco. O porco é considerado um animal imundo pelos muçulmanos. Eles não têm nenhum contato com o porco. Isso é uma herança que eles têm dos judeus. Os judeus também
tem essa cultura. E também são totalmente proibidos de fazer imagens de Alá, né? Então aquele lance lá de vender imagens em Meca ia começar a ter problemas se o islamismo virasse moda. E sobre as obrigações, as principais eram o de orar 5 vezes ao dia, sempre voltado em direção a Meca, peregrinar pelo menos uma vez na vida à cidade de Meca, né, desde que você tivesse condições financeiras e físicas para isso, jejuar durante o mês sagrado do Ramadã, que é o primeiro mês do calendário islâmico, praticar caridade, né, dar esmolas e tal, filantropia, e a jihad. O que seria a jihad? A jihad era como se fosse a missão evangelística dos muçulmanos. Sabe, os cristãos não têm esse lance de trabalho missionário, de pregar o evangelho? Pois é, isso no islamismo se chama jihad, é a propagação da fé islâmica. Só que essa jihad, ela tem uma vertente que é um pouco polêmica. A jihad ela determina que o islamismo ele deve ser propagado custe o que custar. Não importa o que você tenha que fazer para convencer a pessoa, para converter a pessoa ao islamismo, né? Isso daí é o que dá margem para a criação de muitos grupos extremistas, por exemplo. A gente vai falar disso na outra aula, beleza? Então esses são os princípios fundamentais aí do Alcorão. No próximo vídeo, então, a gente vai falar sobre o trabalho que Maomé teve para propagar essa fé pela Península Arábica.